estabilidade. A rigidez, como a gente falou na aula passada, de 2 a 4 horas, né, acontece uma rigidez. Aí eu coloquei mandíbula, 2 horas, né? 4 horas, membro superior, beleza? Com 2 horas, já começava o início do livô e já começa também o algô, que é o esfriamento do corpo. Então, não vou colocar cálculo na prova para você fazer cálculo, mas pode ter um tempo de morte para você ter uma noção do que é. Então, se você sabe que na primeira hora, meio grau, na segunda hora, meio grau, na terceira hora, meio grau, a partir da quarta hora, 1 grau, ele diminui. Se eu colocar uma temperatura lá, você não sabe dizer mais ou menos quanto tempo tem de morte baseado no esfriamento. Beleza? Professor, eu não sei fazer cálculo. Faz regra de 3, né? Sei lá. Leva maçã na prova e fala, se comer uma maçã, 2 maçãs, 3 maçãs. Feijão, né? Contar feijão. De 4 a 6 horas, a rigidez vai para tronco, o livô vai ficando mais acentuado e o algô mortis ele continua, né? O esfriamento ele continua ainda. Pode passar? 8 horas, a rigidez é completa. Essa foto do professor Malta é bem legal, né, galera? Uma rigidez completa, mais de 8 horas de morte, né? Então, uma rigidez no membro inferior também. Aí tem uma questão ali. Lê pra gente, alguém. São os fenômenos abióticos imediatos que ocorrem progressivamente após a morte. Alvor, livor e vigor. Desde a rigidez generalizada pode ser observada. Letra A. Somente após 48 horas de óbito? Não. Letra B. Entre 8 e 24 horas de óbito? Sim. Mas professor, você falou que era mais de 8? Então, mais de 8 horas. Mas ela começa a sumir com 24 horas. Então, ali eu posso ter uma rigidez completa do corpo entre 8 e 24 horas. Tá bom? Se fosse 25 horas, 26 horas, ela começa a sumir. Então, eu não vou ter uma rigidez generalizada. Beleza? Ah, professor, mas eu posso ter rigidez ali, ó, entre 1 e 2 horas. A letra C. Pode, mas ela vai estar onde? Na mandíbula só. Não generalizada como a questão pede. Beleza? Então, letra B. Vocês só marquei a letra B aqui na questão? Deixa eu ver. Ali saiu errado, tá? Não, é porque quando a gente faz o slide, aí ele desce o negócio e ele vai marcando no campo errado, mas é a letra B, tá? A Alice, que faz os slides, ela confundiu. Ela sempre vê A de Alice, ela gosta. Tá? É B mesmo. Ela também. Alguém? Eu vou falar uma coisa? Não? Carol? Aí tem esse desenho de um médico chamado Rabelo. Ele fez um banner e aí ele colocou esse desenho que é bem fácil de ver, né? 2 horas, mandíbula ali, região cervical, 2 a 4 horas membro superior, 4 a 6 o tronco e 6 a 8 os membros inferiores, que acaba sendo rigidez generalizada. Imagina colocar uma foto dessa na prova e perguntar quanto tempo tem de morte. Legal, né? Achei bacana. Eu também gostei. Aí chega na hora da prova, a Alice pensa, não quero, vou colocar outra. Livô. 12 horas o livô fica fixo. Né? O que quer dizer isso? Se eu manipular o corpo, ele não mexe. Posso mover o corpo em qualquer sentido ali que o livô vai ficar na posição que ele estava. Beleza? A mesma foto aí do Rabelo, ele traz isso também. E aí ele coloca lá o sinal de Sommerlatt no olho.
E aí uma coisa que é interessante aí, ó, é a digitopressão que acontece. No Livon, quando a gente aperta, fica a marca da mão. Tá? Apesar dele estar fixo, fica a marca da mão. (18 e 36 horas, tá essa média aí, né? Mas eu falei aqui para vocês que a média de aparecer a mancha verde são 24 horas, tá? O livro coloca entre 18 e 36, vai depender do tipo de morte, composição física daquela pessoa, ambiente, está muito quente, muito frio, então existem algumas variáveis aí, mas a média 24 horas de morte. O que quer dizer aquele asterisco ali, ó, afogado e recém-nascido? Porque não aparece no abdômen, aparece no tórax. Muito bem, não aparece no abdômen, né? É no tórax. A explicação do afogado ser no tórax é qual? Por conta da espalhação dos micro-organismos a partir da água para o tórax. Muito bem. Decompõe mais rapidamente aqui, porque está com líquido, né? Então decompõe mais rápido aqui, então vai aparecer a mancha verde no tórax. E o do RN? Recém-nascido não tem flora pré-existente, então na verdade cria a flora que vai degradar. É, bactéria, né? Você fala? Por que a gente chama de flora e não fauna? Isso é bicho, né? Mas tá certo, é isso mesmo. É, flora, né? Nasceu uma flor no abdômen. Ele tem um intestino imaturo, né? A flora bacteriana não está desenvolvida. Então, no RN não tem bactérias suficientes para poder fazer a mancha verde abdominal. Então, é no tórax, é onde tem entrada de ar. Beleza? 36 horas aparece a sensação da mobilidade dos espermatozoides, né? Esse teste a gente nunca fez no ML, eu nunca vi ninguém citar fazer, mas talvez seja necessário em algum momento, né? Às vezes você só tem aquilo, tem como analisar, então você faz a coleta de material e vê se tem sensação ou não de espermatozoide. Hã? É verdade. Circulação próxima de Broardel. A circulação próxima de Broardel aparece entre 36 e 48 horas. Beleza? É explicado pelo início da fase enfisematosa, né? Que aí vai empurrando os vasos e vai fazendo esse mosaico aí na pele. Que aí a gente consegue ver as artérias e veias bem nítido, né? (48 e 72 horas, a mancha verde abdominal, ela toma a região do tórax já, né? Abdômen todo e o tórax. E vai também para os membros inferiores. Do terceiro ao 35º dia, tem um fenômeno que aparece que a gente consegue avaliar no sangue, que são os cristais de Westenhoff e Roche-Valverde. Não sei se eu falei aqui na sala sobre ele já? Não? Foi um brasileiro que inventou, não sei qual deles é esse aí, eu acho que é o Roche, não sei. Ou é o Valverde, né? Pra ver que o nome do cara é José Cleusson Westenhoff, né? Eu tô falando que é outro, mas sei lá. Então tá aí, ó. Alguém lê aí o caso? A respeito das técnicas cronotanatominóticas. A tal alternativa que corresponde a uma técnica utilizada para estimar o momento de uma morte não recente. Então ele quer uma morte não recente, então que tem muito tempo de morte. Letra A, análise da rigidez, 8 horas, né? Análise das manchas de hipostase, hipostas, fica fixo com 12, né? Mas aparece com 1 a 2 horas. Análise do nível de potássio no umbovítreo, é uma análise recente também, quantidade de potássio no umbovítreo, ela pode ser calculada. Letra D, medição do crescimento do pelo. Essa aí é até controvérsia, né? De gente que fala, eu falei na aula passada que tem muitas pessoas que não aconselham a fazer, porque na verdade a pele que entra, a pessoa desidrata e o pelo acaba sendo mais exposto. Então, letra E, análise dos cristais de Westenhoff
Westenhof, Rocha e Valverde. Não sei se a Alice marcou essa, deixa eu ver. Não marcou. O que caracteriza uma morte não recente? Quantas horas? Então, a gente vai meio pelo exclusão ali. Não existe essa definição de recente e não recente. Mas utilizando esses parâmetros que a questão traz, da letra A até a letra D, é tudo recente. E a única coisa que eu posso excluir até o 35º dia é a presença dos cristais no sangue. Então tu vai meio por exclusão. Se tu ver no livro se é recente ou não recente, não existe essa classificação. Não existe. A maioria desses casos assim, quando a pessoa morre no lugar que foi jogado, vocês querem saber depois ou... Mas assim, não é específico, mas acaba sendo um critério que pode ser, né, utilizado. Um critério utiliza outro, né? Se está na fase enfisematosa, colicoativa, a gente vai avaliar isso, na verdade. Beleza? Ficou claro? Não, né? É porque não existe mesmo classificação disso. Não existe de recente ou não recente. Não existe no livro, não existe em lugar nenhum. Mas a questão, ela quer que você entenda, você tem que tentar entender o que a questão ela quer de você. Às vezes nem sempre é uma classificação que existe. Ela está dizendo o seguinte: estimar o momento de uma morte não recente. Quais desses critérios eu posso utilizar para estimar uma morte não recente? Então, letra E. Beleza? Não concorda? Mas aceita, né? Não sou eu não. Quem está falando é a FGV. Olha lá. A questão é deles. Mas eu concordo com eles. Eu concordo. Essa questão ela é válida. É justa. Faz sentido. Mas se eu analisar um Word lá e eu estou vendo lá que já não tem mais rigidez cadavérica, eu já posso estipular um tempo maior que, por exemplo... 8 horas. Mais do que 24 no caso. Sim, 24. E o outro é 3 dias. De 24 horas já não é uma morte. Mas se ele colocar aqui a análise da rigidez, é uma coisa. Agora a análise da ausência de rigidez é outra. Entendeu? Mas se eu estou analisando a rigidez, não tem rigidez, tem a ausência de rigidez. Tá, valendo a ausência. Não faz sentido. Mas se o cara morreu agora, se eu for analisar a rigidez, vai ser quantas horas? 0 horas. Entendeu? Se eu esperar 24 horas, vai ter ausência. Eu vou usar outros fenômenos. Mas se for uma morte não recente, eu não vou utilizar a rigidez. A rigidez ela não se aplica nesse caso. Mas se não tem uma classificação de morte não recente, não faz sentido. Não existe, mas ele não está perguntando para ti. Ele não está perguntando para ti se existe uma classificação de morte recente ou não. Ele está perguntando o que tu pode utilizar para estimar uma morte não recente. É um pouco diferente. O que tu pode utilizar disso aqui para tu estimar que a morte não aconteceu de uma forma recente? Ou seja, até o 35º dia, o único critério que eu posso utilizar aqui é os cristais do Westenhof, Rocha e Valverde. Beleza? Eu entendi que tu não concorda com a questão, que tu tá brigando com ela, mas tu compreendeu, né? Então beleza. É que em outras palavras a questão está pedindo qual das opções é aquela que você consegue ir mais longe, entendeu? Sim, mas a questão não pediu isso, ela só falou do... Mas deixou entre linhas. A questão de concurso é assim. Sei lá, fez concurso. A minha prova também. Dá pra... A minha prova também é assim. Você sabe, né? Se vocês já fizerem isso. 15 dias, início da fase colicoativa, beleza? O corpo se desfaz. Um cheirinho gostoso. Você passa, eu acabei de almoçar. Sério? Deixa eu passar. Ô, Lucas. Tinha alho torrado? Não. Aqueles alhos desidratados, sabe? Eu até brinco lá no ML que às vezes dá um cheiro de ovo podre. Aí se tu estiver comendo um pão, aí tu parece que tá comendo pão com ovo. Até 5 anos, né, o corpo vira esqueleto. Isso pode variar um tempo, né, dependendo da causa da morte e da exposição do corpo e do solo.
E do rio, né? Lembra que eu falei que se for no rio, o esqueleto aparece rapidamente, né? Como o caso da Sarita. Até antes. O da Sarita foram 17 horas. E virou só osso. Hã? Qual? Mais de 30 semanas. Continuou. É. Foi uma pegadinha. Não, não é grande não. Eu vou colocar esse caso aqui depois. Beleza? Beleza. Acho que aqui é só um meme. Professor, Um meme fofo. vamos falar da mancha verde do abdômen. Tá 18,36, né? Mas aí então eu considero 24, né? É a média, 24. Tá. A média. Tá? Tá bom. A mancha verde do abdômen, né? 18,36. Reflexivo. Mas a média é 24. 24 horas. Vamos mover o Quem vai chegar? Tá cega, né? Tô de aula. Ah, Tá chegando. Antropologia. Vamos lá. Oi? Qual é a diferença de identificação para identidade? Alguém me diz aí. a identidade é um conjunto de características que individualiza uma pessoa ou uma coisa, fazendo ela diferente das demais. Perfeito. Essa é uma identidade. Identificação é o processo pelo qual se determina a identidade de uma pessoa. Muito Entendeu, bem. né? Entendeu a Identificação diferença? é o que difere você de mim. Sim. E identificação É o processo utilizado. tipo, vai pegar uma característica dessa pessoa e vai Sim. identificar se é realmente dela. Sim. O que vai diferenciar uma pessoa da outra? Várias coisas. Né? Antigamente, os critérios de antropologia forense, circunferência da cabeça, medida do pé, tamanho da orelha, formato da orelha. Isso é aplicável. Se pegar aqui na sala, quantas pessoas têm um pé? 41. 42. O que, professor? O pé. Ah, meu é 39. O Ivo não tá aqui não, viu? Pronto. 39. Quem tem um pé? 37. Pé de mulher, geralmente, né? Olha. Tem nove. Valeu. Eu falei geralmente, né? 44? 45. O Ivo é 46, 47, eu acho. 46 tá ligado. Sabe que dizem que quem tem um pé grande Ah, tem um grande sapato. é. É mais rápido que foi. Então é isso mesmo, o conceito de identidade. Ah, mas o Sócrates, jogador de futebol, ele tinha 1,80 m e pouco e causava 37. Jogador de futebol. Aí é complicado. É, foi. Nossa, deve ser muito feio. Comentário movido. Identificação é o processo que se determina a identidade daquela pessoa. Então eu vou reunir aquelas características de alguém para chegar numa identidade e definir que aquela pessoa é ela mesma. Em 1889, lá em Lyon, na França, foi encontrado um corpo humano, lá naquela fase já colipativa, e vocês sabem muito bem como é que é. E coube o professor Alexandre Lacasek, considerado por muitos o pai da medicina legal, a tentar reconhecer algumas características daquele corpo e chegar no processo de identificação, tá? Então, o professor Lacasek, ele fez o seguinte, essa história, ela está no França, tá? O professor Lacasek, ele fez o seguinte, ele viu que tinha ausência de útero e de ovários e a presença de próstata. Isso nos diz o quê? Que é um homem. Nossa, vocês são espertos. 178 centímetros. Então era um homem de 178 centímetros. Ele viu que tinha uma atrofia no membro inferior, não sei se direito ou esquerdo, mas que tinha uma infecção óssea antiga. Então aquela pessoa tinha uma osteomielite antiga e possivelmente pela atrofia mancava daquela perna. Então era um homem
de 1,78 que mancava de uma perna, claudicava de uma perna, não é isso? Depois ele viu pela análise do dente a idade dele, 40 e poucos anos mais ou menos. Então era um homem de 1,78 que claudicava de uma perna de 40 anos. Então, poxa, para aquele corpo que ninguém sabia nada, afunilou, né? Afunilou muito. Beleza? Claudicar, inclusive, vocês sabem de onde vem, né? Claudicar, vocês sabem que claudicar é de mancar, né? É do imperador Cláudio. Ele mancava de uma perna mesmo. Imperador. Aí, claudicar vem do imperador Cláudio. Por isso que eu tenho uma curiosidade. Se tiver uma pergunta aí, passo a passo, você já... Morrendo e aprendendo. Morrendo e aprendendo. Alguém lê aí? Conceito de Não, lá embaixo. Sempre Lacassé. Lacassé, apontado naquele instante como um homem de misteriosos poderes, detectou-se uma ciência curiosa e apaixonante. Limitou-se ele a dizer apenas: o grande mérito foi do mundo. O cadáver é a testemunha mais importante de tudo. De fato, há uma eloquência silenciosa na museu do caminho. Filosófico, né? Chico Xavier. Porque, de acordo com a história, viram que sumiu realmente uma pessoa naquela região, em outra cidade, na verdade, que mancava de uma perna, que tinha mais ou menos essa idade e essa altura, um homem. Então atribuiu ao cadáver aquela pessoa que sumiu, certo? Isso lá em 1888. Não foi muito longe, né, gente? Tá bem aí, né? 1888 a medicina legal evoluiu muito, né? Não sabia nada de nada. Esse filme aqui fala sobre isso também, O Homem Entre Gigantes, que o Will Smith é um médico legista que fala com os mortos, mas não no sentido literal, né? É no sentido figurado. Ele vai lá e conversa com o morto para tentar saber qual foi a causa da morte. E a gente brinca falando isso aqui no ML também. Deixa eu ir lá conversar com o morto para ver o que ele me diz. Né? Se ele começar a responder, eu vou achar estranho, mas ele responde de maneira com os sinais, né? Com as evidências que deixa no corpo. Oi, por isso que fala que o corpo fala. Na verdade anterior, eu sou falo pelo desgaste para Dentina. para a paridade. Tá. Como é que você sabe disso? Eu não. Vamos comentar sobre isso. Ah, sim, beleza. Pelo desgaste da dentina, eu vou mostrar nos próximos slides, eu não sei se eu trouxe aí o da dentina, mas dependendo daquele desgaste, existe uma classificação por idade. Pouco desgastado, muito desgastado, extremamente, e vai assim. A mesma coisa das suturas do crânio. Uma sutura muito bem visível é uma sutura recente, uma pessoa jovem. Uma sutura que vai apagando meia idade, aquela que apagou por completo é horroroso. Então, dependendo desses sinais, a gente consegue ver isso aí. Só que a experiência que ele tinha, ele já tinha notado isso antes, para ele ter alguma referência, né? Não adianta nada eu chegar lá e olhar uma dentina, uma sutura, se eu não sei antes como é que tá. E muitas coisas aqui da antropologia é meio que comparação. Tu olha um e vê o outro para poder comparar e chegar no resultado. Tá? Aqui pela antropologia tem os fundamentos biológicos e técnicos que ajudam a qualificar isso daí. Então, unicidade, imutabilidade, perenidade, praticabilidade e classificabilidade. Esses 5 aí são os fundamentos biológicos. Biológicos, vocês só marquei. São esses de cima, o 1, o 2 e o terceiro. E o técnico é o 4º e o 5º, porque o técnico não tem a ver com a característica do corpo em si, daquela pessoa. Tem a ver com a classificação que eu vou utilizar, ou se é prático fazer. Como eu falei agora há pouco, impressão digital, ela é prática, né? Eu vou e faço a coleta dela, é muito prática. Mas para eu colocar no banco de dados, classificar e saber quem é, imagina a multa que é. Para eu saber que pessoa eu vou comparar. Comparar é fácil. Se eu pegar um jogo de 7 erros aqui e der para uma criança, ela sabe. Não é isso?
É a mesma coisa, impressão digital aqui e outra aqui. Eu comparo as duas. É moleza. O difícil é saber aonde achar e qual achar. Aí que é o trabalho duro. Felizmente hoje a impressão digital ela é informatizada, né? Joga no banco de dados, o computador mesmo consegue reconhecer, ele vai afunilando. Daqui a pouco vocês vão ver que existem 4 tipos de impressão digital e aí ele vai afunilando em 4 tipos para depois ir diminuindo essa classificação. Então, unicidade é também chamado de individuabilidade, ou seja, só tem naquela pessoa, específico daquela pessoa. Alguém me dá um exemplo? Tatuagem. Você pode fazer uma tatuagem de rena. Borboleta? Aonde? Não, é verdade. Não, estou perguntando só. Não, mas é tatuagem mesmo? Não. Ainda Não, eu estou perguntando, sabe por quê? Porque você pode ter uma Pode ser. a sua amiga ter outra e ela ter outra. E as amigas fazem juntos. Vamos fazer uma tatuagem. Pode ser uma mancha de nascença. Uma mancha de nascença. A mancha de nascença outra pessoa pode ter. Tem mancha de nascença que tem herança familiar. O que mais? Uma pinta? Tem gente que tem aquela dedinha a mais. A Duda ela já falou um monte de É o que ela falou, um sinal, né? Fala. Um dedinho a mais. Um dedo a mais. Um dedo a menos. Unicidade. Coisa que Um tem. dedo a menos. Não dedo a menos. É, mas assim, se eu for utilizar o critério de dedo a mais, tirou um dedo ou arrancou um dedo ou uma perna, quantas pessoas em Porto Velho não têm o 5º dedo? Quantas pessoas em Porto Velho? Quantas pessoas não têm o 1º dedo? Muitas, né? Então eu consigo dizer que é único? Não. O que é único? Digital. Digital é única, né? É única. Material genético. A íris é única. Face ID. A íris é única. DNA, né? Se for irmão gêmeo. Se não tiver morto, você sabe. É. Você pega o que tá Não, vivo. Univitamina, né? Irmão gêmeo é DNA. Digital. Não pode ser, né? Digital isso. É, íris. São coisas únicas. Não vão se repetir em outra pessoa, tá bom? A arcada dentária não vai se repetir. Será? Se eu tiver uma radiografia da arcada dentária, não vai ter outra igual àquela. Eu posso utilizar como parâmetro de comparação, tá? Obrigado. Professor, mas se for um odontólogo que fez um implante, aí é diferente, né? O cara fez vários implantes, iguais em outro. Mesmo assim, a gente tem algumas falhas pela arcada, pela implantação do dente. A gente consegue também dizer que é diferente um dele do outro, tá? Então, DNA, né, impressão digital, arcada dentária a gente pode utilizar. Imutabilidade. A arcada dentária vai mudar ao longo dos anos? Vai, né? Dependendo se for na infância, ela muda ao longo dos anos. Impressão digital muda? Não. Não muda, fica igual, né? DNA muda? Não. Não, né? Perenidade. A impressão digital vai durar até a morte? Sim, até a morte. Após a morte ela dura? Não é perene, né? Ela vai sumir. O corpo vai entrar na fase colicoativa, a pele vai sumir. Então eu não consigo utilizar a impressão digital após muito tempo de morte. Fica só o esqueleto. Mas no esqueleto eu consigo ver o quê? DNA e arcada dentária, né? Consigo ver. Então, nem sempre uma regra vai atender a outra. Às vezes ela é única, mas não é perene, ou não é imutável. Aí pode ser que não ajude a gente, tá bom? Assunto importante que vocês devem saber. O que a gente utiliza na prática aqui no ML, e não só aqui no ML, mas no Brasil de forma geral, para identificação de um corpo. A cara dentária, sim. Cara dentária, dente. Ah, tá, achei que era. O que mais? A luva do cantar. Impressão digital, né? Impressão digital e DNA. Esses 3 mesmo. Só que eu não utilizo essa ordem. Eu vou antes no mais barato, que é o quê? Impressão digital. Coleta e impressão digital. É o mais barato, mais simples, mais fácil de fazer. Se eu não tenho impressão digital viável, eu vou aonde? Na cara dentária. Só que a cara dentária tem um problema. Eu preciso ter algum exame anterior.
Eu preciso ter um exame anterior para comparar com o do morto. Nem sempre eu tenho. Se eu não tiver, aí é DNA. Problema de DNA. Eu não sei às vezes quem é o corpo. Então eu coleto o DNA, mas eu vou comparar esse DNA com alguém. Se não tem ninguém, eu comparo com quem? Eu não tenho com quem comparar. Às vezes não tem família, ninguém sabe que a pessoa morreu. Mendigo também. Pois é, indigente, né? E aí o que eu faço? Não só indigente, alguém que morreu e a família não reclamou da morte, ninguém sabe que a pessoa morreu. Eu tenho que enterrar. Se a família não reclama, tem que suspeitar da família. É porque essa família não sabe que morreu às vezes. O cara é viajante, caminhoneiro. Morreu por aqui, ninguém sabe quem é. Caminhoneiro? Não, Não estou falando isso. Estou falando isso. Às vezes a família não tem contato, existem várias hipóteses. Né? Às vezes o cara está falando que está numa cidade, está em outra, sei lá. Está num estado, está em outro. Então assim, várias coisas podem acontecer. É, né? A chance de chegar um corpo desse no ML e ninguém reclamar é baixa, mas acontece aqui. Morreu, ninguém sabe quem é. Fica lá na geladeira o tempo. O que eu faço? Coleta impressão digital. Banco de dados. Mesmo assim, o que a gente faz? Geralmente arranca um dente ou dois até. O melhor dente é qual? Molar. Arranca o molar e guarda. Porque o molar eu coloco no envelope, nesse envelope aí de guardar dinheiro. Coloca no envelope e guarda aqui. Abre uma gaveta e guarda o molar. Não preciso de frizz, não preciso de nada disso. É muito mais fácil fazer assim. Porém, dependendo do local que tem papel filtro, eu posso pegar uma gota de sangue e colocar lá também. Espero secar, coloco no envelope também e guardo. Então eu posso ter sangue ou o molar para eu fazer essa extração de DNA. Beleza? Tá tudo bem aí? Eu tô indo? É o pensamento mais vago do mundo, né? Não tá ligando não. Pensando nada na vida. Beleza. Ele tem que ser prático, né? Ou seja, como eu falei pra vocês, impressão digital não é muito prático, né? Para eu fazer a coleta é rápido, mas para poder estudar não é tão prático. DNA, muito menos, né? A classificação também. Aí enterra às vezes sem saber quem é. Aí às vezes depois alguém fala assim, não, o fulano morreu. Aí a gente tem os dados, um banco de dados lá do ML, para tentar comparar e se tiver alguém vivo da família, a gente faz DNA. E tem que ser da família. Da família. Ah, mas ele é adotado. Aí agora lascou, né? Adotado, como é que eu vou fazer comparação de DNA? Né? Não, mas tem foto também, não tem foto. Não, conhecido pode ser. Se ele tiver conhecido e tiver alguma análise de dados dele, ele foi atendido, o nome dele é fulano, sei lá. E aí ele foi atendido no HB aqui já, no João Paulo, a gente vai atrás de um pouco de dados. Ver se ele fez uma tomografia, se ele fez uma ressonância, se ele fez um raio-x de seio da face. Aí a gente pode comparar. Como eu falei, comparar é fácil. O difícil é chegar no resultado para você comparar. Aí que é difícil, aí tem que ir atrás. Esse estudo de antropologia forense, o pessoal da Liga sabe, que é aqui no ML de Porto Velho, quem faz é a Thalita, né? Ela faz é a odontologista, ela faz essa atividade aí de maneira espetacular, né? Vai atrás, banco de dados, ela é parceira do Lafol, né? É de São Paulo, né? É como se fosse uma liga, mas não é uma liga de parceiros de antropologia. Professor, Oi? no caso que o indigente ele é guardado para fazer do estudo? Em que casos? Então, quando vai lá para o ML, geralmente é de morte violenta, né? Ou então quando não sabe quem é. Quando é de morte violenta, quase nunca pode ser doado para fazer estudos. Quase nunca. Ele tem que ficar lá, ele tem enterrado para poder depois a gente ter análise desse corpo, né? A não ser que a gente já tem certeza qual foi a causa da morte, verificou qual foi a causa da morte, a família autoriza a doação para alguma coisa e o juiz também.
o juiz tem que autorizar para que seja feita a entrega para a faculdade, ou seja, o que for. Agora você não sabe quem que é. Aí não, dificilmente vai, cara. Antigamente tinha muito, né? Ah, vai para doação, para estudo, essas coisas todas. Essa lei ela acabou mudando um pouco, né? E aí hoje eu não sei como é que tá em relação a se a pessoa ela pode, eu sei que em vida ela pode falar assim, eu quero que meu corpo seja doado, mas se ela morreu e não deixou nada por isso, eu acho que não pode mais. Acho que tem que ter autorização da família ou de alguém para poder seja feito isso. Foi. Até morrer? Quanto tempo o corpo pode ficar na geladeira? Chega lá e ninguém conhece. Aí tem guarda. Então, o ideal e eu que sou grosso, né? E eu que sou grosso. O João Vitor vou responder, ela quer saber dele, não corrijo não. Normalmente, o normal é ficar lá um mês. Só que tem corpo lá que tem uns 2 anos já. Tá? Não, o problema não. Vai pegar. Como é que é? Eu já vou falar que você vai falar de uma Reviver. Não sei dizer, viu? Relação do coração. Não sei dizer. Porque aqui a gente entra com um processo para fazer o enterro logo. Esse que está demorando é porque a justiça é um pouco morosa às vezes. Alguns saem rápido, outros demoram. Dependendo da vara onde cair, aí demora às vezes. Mas a gente entra com um processo para fazer o enterro. Aí eu não sei, nesse caso teria que deixar o corpo congelado. Né? Aí acontece às vezes do que? A geladeira quebra. Aí quebra a geladeira e fica aquele cheiro ali na NL. Energiza fome. Energiza tem que cobrir, né? O presunto ficou ruim, né? No vivo e no cadáver morto, recente é fácil. E no esqueleto? Então, se eu tenho um cadáver que morreu recente ou uma pessoa viva, é fácil, né? Eu fazer a coleta de dados dele. Agora, se chegar lá no IML só o esqueleto, como é que eu faço? Então, eu posso ver pela a espécie, né? No osso e no sangue. O osso é muito simples lá, né? O canal de Haver, que está lá escrito ali, ó. Um é oval, o outro é circular. Tamanho dele. Tecido laminar é raro, no humano, no animal é frequente. Isso aqui eu não vou cobrar em prova não, tá? Esses dados aí. Não, isso aqui eu não vou cobrar não. Beleza? Mas vocês têm que saber o que? Eu posso utilizar o osso para poder dizer se é homem ou se é um animal. Às vezes encontra um pedaço de osso no meio do mato aí. Pô, mas tá parecendo um número isso aqui, cara. Será que é um número? Um pedaço dele. Aí faz análise aí, muito simples. Para ver se é animal ou se é humano. Eu falei para vocês que foi achado uma ossada, né, qual é o nome desses negócios que é bueiro a céu aberto que tem? Uma vala, sei lá, essas que era um rio e depois virou um bueiro, né, igarapé que virou esgoto, esses aí. Aí tinha um esqueleto lá, aí acionaram polícia, IML, corpo de bombeiro, foi a galera lá para poder fazer a remoção do corpo. Os Etores, nossa colega lá do ML foi também. Aí quando os bombeiros pegaram lá, era um esqueleto de faculdade, de plástico, não era humano. Né? Mas era um esqueleto, igualzinho o esqueleto, né? Alguém jogou lá. Ainda bem. Chega muito. É raro, mas chega muito. Deve chegar aí assim, acho que 1 por mês. Né? Não é muito assim não. Tá? É porque assim. Não é só daqui de Porto Velho que chega, né? Vem do interior também. Como a gente tem um odontologista somente em Ariquemes aqui, aí o interior manda pra cá também. Então, a gente já fez necrópsia que veio lá de Urupá, lá de Machadinho, outros locais que acabam mandando pra cá também. Que a gente faz. Colorado. É o Chapolin, né? Formato do crânio. Né? Eu posso, acho que está no slide seguinte, eu não falo agora não, tá? Mas pelo formato do crânio eu consigo dizer a etnia ali, né? A etnia que aparece ali é
mongólico, australoide, negroide. Dependendo do local, ele muda a classificação, né? Vocês viram aí, né? Ele muda. Então, quando eu vou colocar ali, ele muda. Eu não vou cobrar isso também, não, mas só vou mostrar que existe, tá? Só precisa saber, tipo assim, Esse slide aí ele vai cair tipo espécie, raça, Se existe, faz essas parte. características, mas não as Não comparações. vou colocar não, porque é muito difícil isso. Idade, o que eu falei aqui agora há pouco, ó. Pelos, dentes. Se tiver um crânio, eu consigo saber lá, ó. Aqui embaixo, ó, 30, 40 anos, a estrutura está mais evidente. Ela vai subindo, ela vai ficando apagada. 50 anos ela vai diminuindo, tá? A gente consegue ver aqui apagando e aqui mais evidente. No slide seguinte, eu acho que tem a foto real, é mais fácil de ver, tá? O osso fica mais denso também. A pessoa mais velha, o osso vai ficando mais duro. Acho que é daí que fala que a pessoa é cabeça dura, não sei como está envelhecendo. Mas serrar um crânio de um jovem é muito mais fácil, a serra passa bem rapidinho. Agora de uma pessoa idosa, demora, cara, para serrar aquilo. Já testou, né? Ótima informação. Já, na linha tem que abrir a cabeça. Abre a sua cabeça, cara. Abre a sua cabeça. Essa cirurgia Pode. Não, certo. Pode fazer. Trabalhando pela vida, mesmo após a morte. A orelha, o livro fala isso aqui, ó. Como é que é o nome desse negócio aqui da orelha? O tragus, muito bem. O tragus, apontei para o dedo em cima, né? O tragus, ele tem esse preguiado aí na frente. Cara, só que eu não concordo com isso aí do livro. Ele fala que quando tem dois ali, ó, é mais de 40 anos. Não tem ninguém aqui com 40 anos, eu acho, né? Cadê o Elber? Eu não tenho nem. Então, assim, hoje na era Botox, né? Muito menos, né? É mesmo, é isso. O que vai fazer? Eu tenho 27 anos. Essa idade, a gente pode fazer análise no ML em vivo ou em morto. A análise em morto é para saber aquilo como o professor Lacassetti fez. Saber quanto tempo a pessoa tem em vida, para tentar estimar e fazer uma busca. Só que às vezes chega a pessoa viva para a gente fazer a estimativa de idade. Me dá um exemplo. A pessoa viva chega no ML andando, como vocês estão andando aqui, ao ML para fazer a estimativa de idade. Só que foi registrado. Registrado errado? Não sabe. Pessoa que não está perdida. Não tem isso. Não tem isso, mas é quase isso. A pessoa que está perdida. Perdida? É, Tipo vocês, né, na semana de prova. Hã? Bateu a cabeça e esqueceu. Não, não é isso. Esse caso não precisa saber a idade, que está com Alzheimer e tudo, porque a gente sabe quem é. Né? Agora tem casos que eu preciso saber a idade. Um deles é sitiante. O cara que é sitiante, mora em zona rural, não tem documento e fala que trabalhou a vida inteira na roça. E é verdade, às vezes. Ele precisa estimar a idade dele para ele aposentar. Alguém que cometeu um crime. Alguém cometeu um crime? Como assim? Sei lá. Fala que é de idade. Muito bem, esse é o segundo caso. Então chega um cara lá, o Diego. Você tem quantos anos, Diego? 37. Fala o número. 34. 34. Minha mãe. Que é isso, pô? Ela tem 8 anos, né, então? 34. Não gostei do seu comentário. E essas coisas? Você não vai falar. Se chega o Diego lá falando pra gente que tem 16 anos, tem que fazer o quê? A análise para saber se ele tem a idade que ele está alegando ter. Por quê? Porque se ele tiver menos do que 18, ele vai responder por um crime. Menos do que 16 é outro crime até. Tem um semi-imputável e um inimputável. Não é isso? Então tem que saber a estimativa de idade mesmo para saber se é aquele crime. Porque acontece demais, cara. O cara, não, perdi o documento, não sei quem é não. Aí o cara tá alegando que tem uma idade só para dar trabalho.
Vocês relatarem lá, é o que tá valendo? É o que tá valendo. Pode levar lá para INSS. O perito ele tem uma coisa chamada fé pública. E o que ele relata no laudo é considerado. O juiz pode aceitar ou não, mas ele está utilizando os métodos científicos para poder falar aquilo. Beleza? Tem até um vídeo do cara que foi preso com 18 anos, né? A polícia prendeu ele segurando o bolo e os policiais falando parabéns pra ele. Parabéns. Quem fez aniversário hoje? O cara preso. A idade eu falei, dentição, daqui a pouco eu vou falar sobre os pelos também. Sexo. Cara, sexo tem uma infinidade lá na França. Vários tipos de sexo. Eu fiz um exame no cara vivo, que foi o ML. Ele tinha um nome ambíguo lá. Eu te contei a história já? Não. Ele tinha um nome ambíguo, tipo Eliomar, que é feminino e masculino, né? Eliomar pode ser usado para mulher e para homem. Elisa Eliomar. Alguém fala o nome aí? Pode ser Valdete, da minha mãe. Valdete. Elo. Aí chega de pau, né? É porque o pai era Valdete e a mãe era Odete. Aí ficou Valdete. Não é isso? Aí eu não sei. Valdemir Odete. Ariel. Ariel. A pequena sereia. Olha, o enigma Elu vai levar zero ano que vem. Então, o cara chamou a ML ele chegou meio triste, né? Falou assim, vim fazer um exame aqui pra comprovar que eu sou homem. Aí eu, comigo não, velho. Pensei, falei não. Aí ele falou, não, porque ele, não sei, tinha uns 34, não sei. Foi essa semana. É Diego Ariel. Mas é verdade, ele tinha quase a mesma idade. O que aconteceu? Ele foi se casar. E quando ele foi no cartório, a certidão de nascimento dele estava sexo feminino. Mas foi um erro. E aí o cara do cartório falou, não, cara, teu nome é Eliomar, sexo feminino, tem que comprovar que tu é homem. Mas tá certo, não é errado não. A certidão tá falando que é mulher. Aí ele, pô, mas eu sou homem, cara. Não, tem que comprovar. E foi na polícia, a polícia mandou pro ML. Foi no ML. Aí eu olhei assim, eu falei, tá bom, né? Vamos lá. O que eu posso utilizar? Só em tudo. Só em tudo. Certo? Então, fenótipo. Abaixa a calça. Né? Deixa eu ver aí. Mais prático. Só que o fenótipo não garante que ele seja homem. Ele pode ter o sexo masculino e internamente o sexo feminino ser mulher. Aí o que eu pedi? Ultrassom abdominal para verificar se tinha órgãos internos femininos e próstata. Mais fácil. Ultrassom. Não, ultrassom abdominal. Eu precisou não. Precisou. Não precisou. Do exame digital. Hã? Mais barato. É, mais barato. É um indicador até, né? Nesse caso, eu fiz ultrassom. Não no ML, eu pedi pra ele fazer e ele voltou. E ele voltou comprovando que era homem, né? Eu até pensei, cara, livramento às vezes, tu que sabe. Então, isso aí tudo eu posso utilizar, né? Genitália interna, genitália externa. Cara, já teve casos, um professor meu de gineco até, ele falou que a primeira pergunta que tu tinha que fazer para a mulher, que está conhecendo, que está se relacionando, é o seguinte: você menstrua, meu amor? Porque se menstruar é mulher. E teve casos de um aluno dele que se envolveu, é verdade, se envolveu com uma mulher. E aí, ela tinha uma hernia inguinal, assim, sabe, evoluída às vezes. Aí o cara até com uma hernia inguinal aqui, ela, pois é, era o quê? Um testículo.
tinha órgãos masculinos internos e era um homem. Só que tinha o órgão genital também feminino. Olha a boca dela aberta. Surpresa. E aí ficou naquela, né? Então assim, a primeira pergunta é essa. Aí tem o sexo morfológico, cromossômico, gônada, assim por diante, tá? Do ponto de vista da antropologia, utilizando a análise óssea, eu posso utilizar lá, ó, do aspecto da bacia ou do crânio. Tem até outros aí, ó. Se eu tiver o crânio e a bacia, ou a bacia, fica fácil. Bem fácil saber se é mulher ou se é homem. Não vou entrar em detalhes aqui porque não importa. E aí, às vezes, se eu tenho húmero, rádio, assim por diante, eu posso ir pelo diâmetro dele, certo? Mais de 40 centímetros, assim por diante. Só que é uma coisa falha, né? Dependendo da mulher, se a mulher é muito grande, vai dar errado. Dependendo do local do país, então, né? Descendente de algumas regiões do país, vai dar errado, vai dar diferente. Estatura é outra coisa que a gente pode utilizar. Se eu tenho um esqueleto inteiro, fica fácil. Eu meço tudo lá, beleza. Só que às vezes eu tenho só um pedaço do fêmur. Então ali, ó, fêmur, 45 centímetros,3. Quer dizer que a pessoa tem 1,66. Isso se for homem, né? A tabela de mulher é outra, tá? Então, eu posso utilizar isso medindo só o fêmur, a tíbia, a fíbula, o úmero, os ossos longos do corpo, tá? Isso aí vai cair na prova, eu vou querer saber, tá? Mentira. Glória a Deus. Já estava anotando, né? Características individuais, vocês falaram no começo da aula. Tatuagem, aliança, sinais, verruga, pinta, né? Pinta. Verruga, cirurgias prévias, fraturas exteriores, placas metálicas, malformação. Não é isso? Isso aqui tudo, pessoal, não identifica o corpo. A gente fala que isso aqui é um reconhecimento. Então, se eu tenho 20 cadáveres lá no IML, acidente de ônibus, beleza? 20 cadáveres. A família chega e fala assim: o meu parente que faleceu, ele tem uma cirurgia anterior. Ele fez uma cirurgia no joelho. Então, eu vou ver qual cadáver tem sinais de cirurgia no joelho. Tem uma laparotomia. Eu vou ver qual cadáver tem laparotomia. Fica mais fácil eu comparar, né? Às vezes está um cadáver que não dá para reconhecer, às vezes foi vítima de incêndio, num ônibus, sei lá onde, eu consigo ver alguma coisa. Fez a cirurgia, colocou uma prótese no joelho. O cadáver não consigo ver nada. Queimado todo. Eu vou ver se tem uma prótese. Então eu vou pelos aspectos individuais que não identifica, apenas ajuda a reconhecer aquele corpo. E nada melhor do que uma mulher para fazer isso. Vou perguntar para ti. O que é furta-cor? Furta-cor. Fala? É uma cor? Pois é, homem não sabe. O quê? É uma cor dependendo do ângulo do Dependendo do ângulo, ela não tem cor. É aquela cor. A melhor coisa para explicar o que é furta-cor é tu pegar um CD e virar ao contrário. Aí tu vai ver aquele monte de cor. Então, o externo também. É porque o meu é black. Mentira, eu não uso amor. É só pra confirmar, né? Só pra confirmar se morreu. Então, gente, eu falei isso por quê? Porque lá na Força Nacional teve um acidente aéreo, essas coisas, e foi perguntado isso. Fizeram questionário com mulher e com homem. Os homens falaram assim: tá com sapato preto. As mulheres não, tá com um escarpão, bico fino, preto, medindo tantos centímetros. O homem tá com um relógio. A mulher, não, tá com um relógio com fundo furta-cor. Olha a diferença, cara, olha a riqueza de detalhe que dá. Não é? Agora, se fosse um carro, o homem ia falar: não, é um Opala 76. É a mulher, o carro preto. Nem a marca completa. Bebe mais que o dono. Aqueles que parecem uma pampa, sabe? Que a Opa lá. diferença de riqueza de detalhes.
Então, se tiver que fazer isso com a família, chama a mulher, chama a mãe, chama a esposa, a irmã, sei lá, que ela vai dar riqueza de detalhes. Eu fiz uma necrópsia de um cara que ele tinha uma tatuagem. E aí a mulher falou pra mim, ele tem uma tatuagem, que é uma serpente, que dá pra cá, e depois São Jorge nas costas. Cara, a riqueza de detalhes que ela deu, eu fui ver no corpo exatamente aquilo. Aliança ajuda a gente, sabe como? Morreu um cara. Morreu 2 vezes. Não posso ficar Double kill. Ele foi ressuscitado e morreu. Morreu um cara lá em Ariquemes, no meio da via, em frente da rodoviária, no meio da via, morreu. E ele não tinha documento nenhum, mas ele não era indigente, não era mendigo nem nada, ele estava vestido bem e tal, tinha relógio, aliança. E aí quando ele chegou no ML de Ariquemes, eu estava de plantão esse dia lá, a gente fez uma escala muito doida de plantão em Ariquemes, que faltou médico, e aí falaram assim, vamos jogar um médico de Porto Velho para lá. Aí a gente falou, não, peraí, não é assim não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma escala que a cada dia de plantão desse médico vai um daqui. Então pegamos os médicos daqui e cada um em uma semana lá para ficar melhor, para ninguém sofrer. Fala. Eu falei isso? Foi recente? Não, foi não, deve ter uns 2 anos. Sei. Mas a gente ficou um tempo lá. Sabe quem é? Que morreu. Cada Aquela de Ariquemes. Não, essa coisa aí, desculpa. Aí eu tava de plantão no dia e aí chegou lá e falou, ninguém sabe quem é. Aí eu peguei a aliança dele, tirei e falei, eu acho que é fulano de tal. Aí como é que tu sabe? Eu falei, tá aqui, fulano de tal, casou com fulano de tal. Parece ser ele. Pode ser aliança de outra pessoa, do avô, do pai que deu e tal, sei lá. Mas é uma coisa que deu um norte. E aí quando chegou depois a família, reconhecendo ele, falou, olhou pra ele e viu que era ele, era o mesmo nome. Então é uma coisa que pode ser utilizada. Quando tem um cadáver só, fica fácil fazer. Mas imagina uma queda de avião, um acidente de ônibus. Uma aliança, às vezes, eu consigo dizer, indicar se aquela pessoa é ela mesma. Né? Não identifica, mas reconhece aquela pessoa. Tá bom? Reconhecimento. E aí quando eu digo reconhecimento, acho que é o próximo slide, deixa eu ver se eu... Não é isso não ainda. Aqui o grupo Oeste, que eu falei agora há pouco, tá? Tem vários critérios. Eu não vou cobrar isso aqui não, mas só para saber que existe, né? Então facial, ângulo facial, crânio cefálico, né? Aqui também. Da face, da parte anterior da face, índice facial. Não precisa saber, tá? Até aqui, ó, formato do palato, triangular, retangular, formato de ferradura. Agora imagina quanto tempo demora esse exame. Chega o moçada no ML, cara, é uma semana fazendo esse exame. Tentar mongoloide Não, não é mongoloide não. O mongoloide eles colocam mais pro formato asiático. Mongoloide, que aí fica na região mongólia ali, tá? Mas cara, a mistura que tem no Brasil é difícil demais, cara. É muito difícil. Aqui, ó, o do crânio que eu falei. Então, à esquerda nós temos um crânio de um jovem e à direita um crânio já de uma pessoa mais velha. Consegue ver que a sutura tá querendo sumir já no meio ali, né? Ela tá querendo sumir aqui já, ó, tá ficando mais reta. Vou apontar aqui do outro lado também, né? Tá ficando reta aqui, tá querendo subir. Então, isso aí indica que a pessoa é mais idosa. Se eu tiver só o crânio lá, fica fácil eu dizer. Acho que tem outra foto depois dessa. Olha lá, ó, apagando já a sutura. Aqui é fontanela, né? Como é que é o nome da de trás que eu esqueci? Bregman. Bregman? Bregman, né? Eles não sabem não. Dançar o Bregman. Eu associava assim. Cadê os monitores na mata? Timou, hein? Mas aí também tá O nosso monitor de anato, não vou aprender, a apelido dele era Samsung. Não, porque é monitor, né? Às vezes é roubar. Porque roubar é feio. E a da costa deles. Às vezes. Às vezes chega criança
no pronto-socorro e você tem que dizer se tem fratura ou não, né? Analisando aí punho, mão, essas coisas. No ML a gente avalia isso aí para dizer a idade, aquela que eu falei agora há pouco, da idade de criança, para dizer se pode responder pelo crime ou não. Aqui tem algumas idades, né? Entre meses, 24 meses, 45 meses, ali embaixo 6 anos, 8 anos, 9 anos, certo? Isso aí tudo do sexo feminino. E aí ele vai evoluindo. Né? Então assim, não vem ao caso eu explicar aqui pelas suturas que tem, mas existe uma evolução grande, né? Então às vezes a pessoa vê isso aqui, mas isso aqui é fratura, né? Vê aqui a área de... Aqui embaixo, aqui, acha que é fratura, aqui acha que é fratura, e não é. É justamente a área de consolidação ainda da criança ou do adolescente, né, nesse caso. E baseado no raio-x de punho, a gente consegue dizer mais ou menos a idade daquela pessoa. Verificação, a gente avalia também. Então aqui nós temos do sexo feminino do lado esquerdo, certo? Que vê de frente, e do sexo masculino do lado direito. Então avaliando ali mama na coluna da frente e genitália avaliando o pelo. Então você consegue fazer uma estimativa aí de idade, a mesma coisa com o homem, né? Genitália e pelo. Isso aí é utilizado também em endócrino, né? Se eu não me engano. O pessoal de endócrino utiliza isso aí para poder ver se tem sinal de maturidade, né? A avaliação é feita. Aqui sim, ó, reconhecimento e identificação. Então a falta de um dedo, como a gente falou agora há pouco aqui, a amputação de uma perna serve para reconhecer o corpo, não para identificar o corpo. Esse caso aqui chegou no ML e aí a família falou que ele tinha feito uma cirurgia já. Então dá para ver ali uma área de síntese, né? No queixo, né? Na região metomiana aqui, uma cirurgia que a pessoa fez. Né? Dá para ver aí. Pensei que era parede. Não, embaixo no queixo. Dá pra ver que tinha feito uma área aí, uma artrodese, né? Na região aí. Esse corpo aqui estava já bem avançado, né? O estado dele. Aqui é reconhecimento. Essa necrópsia também estava bem avançada, essa da esquerda, tanto é que estava fazendo lá fora. Dá pra ver que tem a grama ali, né? Lá dentro do ML não tem isso não, é só lá fora. Antropologia médico-legal, utilizando tatuagens também. Amor só de mãe, essa foto foi lá no ML também. O que significa isso? Amor só de mãe. Que só a mãe ama? Ou que só ama a mãe? Não, significa pessoas que foram vítimas de estupro lá dentro do presídio. E aí, ou cometeram estupro fora e foram forçadas a ser vítima de estupro lá dentro, ou foi escolhida para ser a mulher na cela. Então aí ele é forçado a fazer uma tatuagem. Observe que a tatuagem é inclusive meio que presídio mesmo, né? Então essa frase, quando tatuada no antebraço ou então na região escapular aqui, ela indica isso, né? Pessoas que foram vítimas de estupro lá dentro. Amor só de mãe. Se quiser ter tatuagem. Então pode. Agora, se você ama sua mãe e faz, você pode fazer, não tem problema não. A mulher já dá uma marcada dele, né? Ele tem que justificar. Não é só que não vai ser amor só de mãe. De manhã, né? Ele foi preso lá no Ceará. Beleza. Palhaço, vocês sabem, né? Matador de polícia. Às vezes o cara não tem coragem de fazer nada, mas tatua pra dizer que tem. Não sei se vocês viram, não sei se eu falei aqui, mas o edital da Polícia Civil, esse agora que tá rolando o concurso, saiu lá no edital que se a pessoa tiver tatuagem seja contra a pátria, contra os princípios, homoafetiva, nazismo, é eliminado. Homoafetiva também? Não, homoafetiva não. Homofóbica, desculpa. É eliminado. É eliminado. Não, se o cara tiver lá, morte aos gays, eliminado. Eliminado. Nazismo, eliminado. Tatuagem de palhaço, eliminado. Não é um critério
subjetivo não, é eliminação já. Eu falei assim, cara, não é um critério médico isso. Isso é um critério da investigação da polícia. Então eu vou perguntar, vai ficar aqui, se ele negar, beleza, mas eu não vou investigar se o cara tem tatuagem ou não. Então ficou critério médico. Não, às vezes o cara é fã do Coringa, né? Aí tem lá DC e o Coringa. Não, lá na parte médica, isso não é um critério médico. Então ele pode ser que eles nunca saibam. Não, aí vai eles podem saber. ter tatuagem em lugares, no caso na bunda, no palhaço. Pode ser, é palhaçada, falando. Não, mas tipo assim, pode ser, tem dois pode lugares. ser. Pode. Mas geralmente. Eles podem obrigar, né? Não, a gente pode, mas não é critério médico para avaliar. E aí, geralmente quem tem isso aí não vai deixar na bunda, vai deixar exposto. Vai deixar para mostrar que é aquilo que tem. Não pode tatuar a imagem do Hitler, mas pode tatuar a imagem do Mao Tse Tung. Ou grande, né? Essa apostila aqui ela fala muita coisa sobre isso. Beleza. Então aí, ó. Eu falei pra vocês que tinha 4 tipos, né? 4 tipos de impressão digital. Então são esses quatro aí, ó. Verticilo, presilha externa, presilha interna e arco. Observa que o verticilo, o V4 ali, ele tem um delta em ambos os lados. A presilha externa, ela tem um delta só de um lado e um arco, né? A presilha interna, ela tem um delta do outro lado, beleza? E o arco não tem delta, ele só tem o arco em si. Beleza? Não vou vai pegar. Então, eu posso cobrar alguma coisa disso aqui, porque é bem simples, gente. Eu não vou colocar digital, você me dizer qual é, não é isso. Mas talvez você precise saber que existe isso aí. Outra coisa. A letra, observa que existe letra e número, né? A letra é sempre indicando o polegar. Então assim, eu posso ter na minha mão verticilo, presilha externa, presilha interna, arco e verticilo. Se o meu polegar ele é verticilo, eu vou representá-lo com a letra V. Se o meu polegar for presilha externa, vai ser letra E. Se o polegar for arco, vai ser letra A. Professor, não entendi. Olha isso aqui. Aí é aquele da polícia que a gente faz a coleta, sabe? Então, começa com polegar, indicador, médio, anelar e mínimo, beleza? Se eu começo com polegar, ele começou com a letra V ali. Quer dizer o quê? Verticilo. O restante dos dedos vai depender do dedo de cada pessoa. Nesse caso aí é 2, 3, 4 e 3. A mão esquerda começou com I, é presilha interna, começou com I. O restante do dedo vai depender do dedo de cada pessoa, certo? Como eu vou decorar isso para saber? É veia, tá aí ó, V-E-I-A, 4, 3, 2, 1. Veia. Ou veia, né? Se quiser falar veia, vou falar. A veia, 4, 3, 2 e 1. Beleza? E como você cobraria na prova? Não sei. Não sei. Mas é a pergunta mais simples, né, gente? Assim, faz parte dos faz parte das impressões digitais. Eu gosto de ter uma questão fechada lá, verticilo, presilha externa, interna, entendeu? Aí o que não faz parte, eu coloco outro nome lá. Tem várias maneiras de cobrar, né? Colocar um desenho lá desse aí na prova. Vira a página e tem uma questão digital gigante. Olha que coisa legal na prova fazer assim, né? Mede seu dedo e coloca o dedo aí e diga qual é o tipo da sua impressão digital. Olha aí, criativo. Criativo. Né?
Olha que você vai ensinar uma prova assim, é A sério. pessoa vai levar de casa a cola, né? Tá na ponta dos dedos, né? Isso aqui não precisa. Isso aqui é só para dizer que existem outros pontos, tá? Que o perito ele analisa também, que não tem um caso aqui. Olha que interessante. A gente tira a luva do cadáver, que é a pele da mão dele, e calça a luva. A gente não, né? Que o médico faz isso, mas o perito, papiloscopista, ele vai lá no ML para fazer coleta da impressão digital. E aí, às vezes a mão está saindo da pele, a pessoa está numa fase já enfisematosa, aí não tem como fazer coleta digital. Imagina fazer coleta digital de uma bexiga sem ar, né? Você não consegue. Então ele faz o que? Ele tira, calça a luva, ou então a ponta dos dedos, e faz a impressão digital. É lógico que ele está com uma outra luva embaixo, né? Ali como está mostrando na luva azul e na outra também. Então ele tem uma outra luva aqui, ele calça a ponta do dedo do cara e faz a impressão digital. Faz não, né? Coleta. Professor, Oi. devolve ou joga fora? Deixa lá dentro do corpo. Já não tenho dias para contar. Olha aí. Essa aqui foi no IML aqui de Porto Velho, né? O cannabis chegou assim altamente aí, tipo, não tinha como fazer coleta digital. Aí o colega ele colocou lá na, eu acho que não apareceu outra foto, infelizmente, mas ele colocou na ponta dos dedos e é facilmente coletado assim. Ele não corta o, é só a pele, não é o dedo, tá, gente? Não vai cortar a mão, não. Ele só vai tirar a pele que está ali com a unha e colocar lá. O dedo fica lá ainda. Não vai tirar o dedo, não. Beleza? Tira a pele. Como é que ele tira? Ela já sai, na verdade. Está quase saindo. Então é fácil de tirar. Isso aqui é um caso que o professor Maltz fez. Chegou um corpo no ML lá de Brasília e a família falou assim: a gente tem um exame de imagem dele, do crânio. Ajuda? Aí ele, claro que ajuda. Então em cima, as fotos vocês estão vendo do crânio real, que ele foi serrando o crânio. E embaixo vocês estão vendo a imagem. Quando compara, é a mesma pessoa. Olha lá, os seios, né? Igualzinho, gente. Ó, aqui e aqui. Ó, aqui e aqui, ó, o seio. Igual. Essa angulação aqui e aqui. Igualzinho aqui. Embaixo aqui, a mesma pessoa. Qual é a chance de uma outra pessoa replicar isso aqui, ó? Que está aqui com isso aqui? É remota. Não vou dizer nula, mas a chance é quase zero. Então assim, como eu falei, comparando é fácil. Difícil é você investigar, mas eu não tenho exame de imagem, ir atrás. E aí ele foi serrando, né? Ele serrou o crânio em pedaço. Tirou foto, serrou outro pedaço, tirou foto, foi serrando vários pedaços para chegar num resultado que pudesse ajudar. O de baixo aqui é uma radiografia, né? Que aí ele tirou lá a radiografia e ao mesmo tempo a família falou que tinha também um antigo. Olha a inclinação dos dentes aqui. Qual é a chance disso aqui se repetir? Né? A ausência de um elemento dentário aqui, né? A ausência de um elemento dentário aqui, aqui a inclinação do dente igual, perfeita, o restante igual. Então a chance de se repetir isso é remota. O professor Maltz, para quem não sabe, ele é médico. E aí ele estudou a parte de antropologia, e geralmente quem estuda isso aí melhor é o odontologista mesmo. Ele falou, vou fazer odonto. Aí fez odonto, para estudar melhor. E aí ele queria fazer a parte no computador, utilizar cálculo, tudo no computador. Aí ele fez informática, para mexer e fazer a programação. Aí ele falou, cara, mas eu não consigo entender os cálculos. Aí ele fez matemática, uma coisa assim. Para ele conseguir entender as coisas. Eu falei, meu Deus, velho. Já estava bom. Aí ele foi fazendo tudo. E ele, assim, é uma referência aqui no Brasil, né? De medicina legal. Inclusive, eu conversei com ele esses dias para ele vir aqui na jornada de medicina legal que a gente vai fazer em outubro. Talvez ele venha. Já entregou o tema? Não, é. Ah, tá, achei que era surpresa. Não é certeza não. Não é certeza não, mas como é de Brasília para cá é fácil. O Schweline vem, que é do Mato Grosso, mas em, não sei. Que dia que ficou a jornada? Não? Não?
Ah, com certeza. Quem participar da jornada vale ponto. Extra. Sério? Ponto extra próprio. Ainda tem certificado. Ano passado eu fui. Eu nem tenho. Ano passado eu fui. Sério? Hoje eu vi, fazer Só vai pensar. Saiu, você não ajuda não? Ei, mas foi legal, não foi? Foi. O pessoal foi assim, vou porque tá valendo ponto. Aí chegou lá. Pra mim não valia ponto, eu só fui. É, porque tô achando legal. Porque eu arrastei ela, porque eu achei não. É, fala. Aquelas horas. Nada? Mas enfim, vai valer ponto, né? Provavelmente sim. Eu Eu queria que fosse no dia do Halloween, né? Colocar, enfeitar o Zerlin. Ia ser legal, né? Colocar umas abóboras lá, né? Acender. Colocar um caixão na frente. Para finalizar, pessoal, esse caso aqui é do professor Murilo, lá do MS, e é o caso da Sarita, que eu falei. Então ele utilizou ali o dente e a comparação do sorriso da fotografia para identificar um esqueleto que teve ação da ictiofauna aqui do Rio Madeira, certo? E ele colocou ali embaixo, ó, vocês conseguem ver, os peixes que fazem essa ação aí. Todo mundo pensava que era a piranha, mas não é piranha, tá aí. Candiru cobra, aqui embaixo. Candiru cobra, candiru açu e piracatinga. É o outro. Piracatinga. Esses são os peixes. A piranha não come cadáver, ela morre, mas vai embora. Ela não gosta do sabor, não. E na última linha, dá pra ver quanto tempo que ela ficou desaparecida. A Sarita, olha aí, ó, 17 horas. 17 horas somente. Só acharam o cadáver. Só acharam o cadáver e já estava. Desde a primeira hora. É isso mesmo, só o esqueleto. Tá aí a foto. Só o esqueleto. 17 horas. 17 horas. Vocês conseguem ver ainda que naquela foto da letra C ali, ó, que tem uma régua, tem várias lesões circulares. É o peixe que coloca a boca e roda. E aí quando ele roda, ele faz essa lesão assim para entrar no corpo. Ele quer entrar, come dentro, depois sai. Por isso que a pele a gente consegue ver ali por fora ainda. E uma coisa interessante, os peixes, eles poupam a ponta dos dedos e a planta dos pés. Então a gente vê na foto seguinte aqui, ó. E os olhos, né? Não come os olhos. Não gosta? Eu acho que eles pensam assim, vou ajudar os peritos, não vou comer os dedos para fazer a impressão digital, para saber que fui eu que matei, para saber com quem eles estão lidando. Ela se afogou. O que aconteceu com ela? Conseguem ver os cristais? Não tem sangue, né? O que aconteceu com ela? Ela estava andando ali naqueles... Ali no Cainágua, um nome sugestivo, né? O bairro. Estava no Cainágua, é verdade. Foi o caso da facada, não? Não. Já viu que tem uns negócios de madeira que liga pro barco, liga pro focal? Tem uns negócios de madeira assim. Aí ela estava lá em cima, cheia da cana, meio que dançando lá, andando, e caiu. E era raso, cara, é raso. É uma altura baixa ali. Ele se afogou. Mas caiu e se afogou. E quando se afogou, o rio batendo ali subiu. Aí tentaram buscar, não acharam, deixou pro outro dia, o bombeiro veio, conseguiu, mergulhou lá. O Rio Madeira, gente, a água é muito barrenta, né? Então, assim, pra tu achar o corpo ali é muito difícil, tu consegue ver um palmo na tua frente. Então, demorou pra achar, mas já estava morto. Então, assim, não ia fazer diferença, né? Foi só pra poder fazer o enterro. Como é que o colega, o Murilo e a Thalita, que eu falei agora há pouco, que é a nossa odontologista, fez para reconhecer o cadáver da Sarita, né? Olha lá, utilizou um sorriso social. Então tinha uma foto no Facebook da família e a foto, vocês conseguem, acho que tem a próxima foto aqui, fica, acho que eu dei no zoom, aí ó. Observa que na letra C a foto do sorriso social e a letra D do sorriso social. Então, qual é a chance de se repetir? Olha lá, a falta de um elemento dentário, aqui onde está o X, o ângulo aí do incisivo central superior, certo? Esse círculozinho de cima é uma cárie, que viu pela foto inclusive, uma cárie e desceu aqui. Então a chance de repetir isso aqui em outra pessoa é remota. Associado a isso, tinha vídeo, inclusive, tem vídeo, que ele estava dançando lá em cima e caiu. Então assim, eu não tenho não o vídeo. Fofoqueiro, hein? Eu não tenho...
Eu não tenho vídeo não, mas isso aí foi suficiente para poder identificar o corpo, certo? E é um método científico, comprovado, né? A cara dentária através do sorriso social. Beleza? Fazer chamada? Eu pensava. Professor, Oi? se ninguém tivesse visto, teria algum modo de identificar quanto tempo ele caiu? Cara, não. Analisando as pontas dos dedos ali é muito difícil, né? Você dizer que somente pelas pontas dos dedos tem a fase enfisematosa, polipatia, não vai dizer. Isso aí, inclusive, é uma tese do meu doutorado. Como é que eu vou dizer a causa da morte se eu não tenho corpo? A Sarita morreu do quê? Afogado? Mas como é que eu vou saber que foi afogado? Sem evidência. Eu preciso, para dizer que foi afogado, o quê? Pulmão. Sinais do corpo. Cianose na ponta dos dedos. Ali não tem nem dedo direito para ver. Então, eu não vi, não. Pecado. Então, se eu não tenho sinais, eu não tenho como estimar a causa da morte nos corpos que acontece aqui do Rio Madeira. E é só do Rio Madeira. Tá? Se morrer no Rio Verde, os peixes não comem. Agora, aqui na região do Rio Madeira, o cai na água, é onde tem o candiru-açu e o candiru-cobra. Professor, vai ser chamada agora? Vou fazer. A revisão é a próxima. Vai ficar para aula que vem a revisão, tá? Show de bola, show de bola. Eita, peraí que eu estou na metropolitana. Pessoal, a revisão semana que vem se quiser. Não vai ter chamada. Se não quiser vir, professor, eu quero ficar em casa, quero viajar, quero ir para o interior, quero ir para a fazenda. Meu filho, um abraço. Tá? Não vai ter chamada semana que vem. Então só vai ter revisão e se quem quiser vir, vem.